A Mercedes acaba de confirmar algo que vai mudar o jogo dos carros elétricos para sempre. Eles compraram a tecnologia IASA Flux Engine, um motor tão revolucionário que Tesla, BMW e Audi ficaram de boca aberta. Esse não é um motor normal. Ele é tão compacto, tão poderoso e tão eficiente que pode fazer um carro elétrico rodar 50% mais longe com a mesma bateria. E o pior? Ninguém viu isso vindo. A indústria inteira foi pega desprevenida. A Mercedes fez um movimento que poucas empresas conseguem fazer. Ela descobriu uma tecnologia que estava sendo desenvolvida em segredo e decidiu que queria ela. Não pediu. Comprou. Em 2021, a gigante alemã adquiriu a IASA Motors, uma empresa britânica pequena, quase desconhecida, que tinha algo que ninguém mais tinha. E sabe qual é a parte louca? A IASA estava desenvolvendo esse motor desde 2009. Isso mesmo, 12 anos. Enquanto todo mundo olhava para Tesla, Audi e BMW construindo motores elétricos normais, a IASA estava em um laboratório refinando algo completamente diferente. Era como se estivessem jogando xadrez enquanto todo mundo jogava dama. Quando a notícia saiu, o mercado de carros elétricos tremeu. Analistas começaram a fazer contas. Executivos de outras montadoras saíram correndo para ver o que tinha acontecido. Porque não era só um motor novo. Era um motor que prometia mudar tudo. Autonomia maior, recargas mais rápidas, carros mais leves e mais rápidos. A Mercedes não fez isso por acaso. Ela viu algo que outros não viram. Viu uma oportunidade de ficar anos à frente da concorrência. E agora, depois de confirmar oficialmente que está usando o IASA Flux Engine em seus novos modelos, a indústria inteira está se perguntando: como deixamos isso acontecer? E você, já sabia que a Mercedes tinha feito essa compra? Manda aí nos comentários se você esperava por uma mudança assim na indústria dos carros elétricos. A maioria das pessoas acha que um motor elétrico é um motor elétrico. Tipo, todos funcionam igual, certo? Errado. Muito errado. Os motores elétricos normais, aqueles que estão em praticamente todos os carros elétricos agora, funcionam com um design que chamam de axial flux. Basicamente, o campo magnético vai de um lado para o outro. É tipo apertar um sanduíche, a pressão vai de um lado ao outro. O IASA Flux Engine é diferente. Ele usa o que chamam de radial flux. Soa complicado? Vou simplificar. Imagine, em vez de apertar o sanduíche, você aperta ele em espiral, de todos os lados ao mesmo tempo. A energia fica distribuída melhor, mais equilibrada, mais poderosa. Mas não é só isso. O grande segredo do IASA é o tamanho. Esse motor é absurdamente compacto. Enquanto um motor elétrico normal ocupa um espaço enorme embaixo do carro, o IASA consegue fazer a mesma coisa, ou até mais, em um espaço muito menor. Está falando de algo como 30% menor. Você sabe o que isso significa? Significa que sobra espaço. E em um carro elétrico, espaço é tudo. Você pode colocar mais bateria no mesmo carro. Ou você pode fazer um carro menor, mais leve, que consome menos energia. Ou as duas coisas. A eficiência também é ridícula. Estamos falando de 95% de eficiência. O motor consegue converter 95% da energia da bateria em movimento. Compare com os motores normais que ficam em torno de 85% a 90%. Parece pouco? Para uma bateria que custa dezenas de milhares de reais, 5% a mais é a diferença entre rodar 600 km e rodar 700 km com uma carga. E aqui vem o pior para a concorrência: resfriamento. Motores elétricos esquentam muito, e quando eles esquentam, precisam de sistemas complexos para esfriar. O YSA. Por causa do design dele, ele naturalmente dissipa o calor melhor. Menos calor significa menos sistema de resfriamento. Menos peso. Menos custo. A Tesla, que inventou a indústria dos carros elétricos modernos, usou um motor bem diferente. Mais simples em alguns aspectos, mas também com limitações. Quando Elon Musk viu o IASA, provavelmente pensou: por que ninguém me mostrou isso antes? Mas espera aí. Isso é bom demais para ser verdade, certo? Tem que ter uma pegadinha em algum lugar. Aqui é onde a história fica ainda mais interessante. Por que o IASA não apareceu do nada?
Ele foi desenvolvido durante anos enquanto a indústria inteira estava olhando para o lugar errado. Em 2009, quando a IASA Motors foi fundada em Birmingham, na Inglaterra, ninguém conhecia a empresa. Não era um nome grande. Não tinha investimento de bilionários. Era só um grupo de engenheiros britânicos que acreditava em uma ideia, que existia uma forma melhor de desenhar um motor elétrico. Enquanto isso, Tesla estava revolucionando o mercado com o Roadster, depois o Model S. A indústria inteira estava em pânico, pensando em como competir. Ford, General Motors, BMW, Mercedes, todos estavam correndo para fazer seus próprios carros elétricos. E sabe o que eles fizeram? Copiaram a abordagem da Tesla. Pegaram os mesmos designs de motor, fizeram variações e pronto. Ninguém, absolutamente ninguém, estava pensando em reinventar o motor do zero. A IASA estava, e eles estavam fazendo isso em silêncio. Não tinha marketing. Não tinha press release. Não tinha Elon Musk no Twitter falando sobre o futuro. Era só engenheiros trabalhando, testando, falhando, tentando de novo. Por 12 anos. Quando você olha para trás, isso é assustador. Uma pequena empresa britânica conseguiu fazer algo que as maiores montadoras do mundo não conseguiram, e elas nem sabiam o que estava acontecendo. Tesla não sabia. Mercedes não sabia. Ninguém sabia. Mas a Mercedes descobriu. Em algum momento, alguém em Stuttgart viu um paper técnico ou conversou com alguém que conhecia alguém ou recebeu uma apresentação. E quando viu, entendeu imediatamente, isso é ouro puro. A compra da IASA Motors em 2021 foi estratégica. A Mercedes não estava apenas comprando uma tecnologia. Estava comprando o talento. Estava comprando os engenheiros que conseguiram fazer isso. E estava garantindo que ninguém mais conseguisse ter acesso a isso. Aqui vem o pior para os concorrentes. Agora que a Mercedes tem o IASA, ela pode integrar essa tecnologia em toda a sua linha de carros elétricos. EQS, EQE, EQG, todos podem ter esse motor. E isso significa autonomia melhor, performance melhor, eficiência melhor do que qualquer concorrente pode oferecer, a não ser que eles consigam algo igual. E adivinhe só? Eles não têm. Tesla desenvolveu seu próprio motor, mas ele não é tão eficiente. BMW tem parcerias com outras empresas, mas nada próximo a isso. Audi está tentando alcançar, mas está atrasada. A Mercedes conseguiu ficar 5, 10 anos à frente. Se você quer continuar vendo análises como essa, profundas, investigadas, mostrando o que a indústria não quer que você saiba, você precisa se inscrever no canal agora. Porque esse tipo de informação não sai em nenhum lugar. E nós estamos descobrindo tudo primeiro. Mas aqui está a coisa louca, isso pode mudar tudo. Literalmente tudo. Deixa eu te mostrar como. Tá bem. Agora vou te mostrar por que isso importa. Porque não é só sobre ter um motor melhor. É sobre o que esse motor melhor faz pelo futuro inteiro dos carros elétricos. Primeiro, autonomia. Esse é o grande problema dos carros elétricos agora. Você compra um carro que promete 500 km de autonomia, mas na vida real, dirigindo normal, você consegue 400, talvez 420 se for cuidadoso. É frustrante. Com o IASA Flux Engine, a história muda. Porque o motor é mais eficiente, ele consegue extrair mais energia da mesma bateria. Estamos falando de um aumento real de 15 a 20% de autonomia com a mesma bateria. Ou, se a Mercedes quiser, ela coloca a mesma bateria em um carro mais leve e aí sim, você consegue aqueles 500, 600 km de verdade. Segundo, velocidade e aceleração. Esse motor consegue entregar potência de forma mais consistente, sem aquele efeito de engrenagem que os motores normais têm. É como a diferença entre correr em um terreno irregular ou em uma pista lisa. Você consegue a mesma energia, mas tudo flui melhor, mais rápido, mais suave. Terceiro, e isso é importante, o preço. Um dia, no futuro, quando essa tecnologia se generalizar, os carros elétricos vão ficar mais baratos. Por quê? Porque você precisa de menos bateria para a mesma autonomia. Bateria é o componente mais caro de um carro elétrico. Se você consegue fazer a mesma coisa com uma bateria 20% menor, você economiza milhares de dólares. E isso, eventualmente, chega no preço que você paga. Mas tem mais.
Muito mais. O IASA permite que você coloque dois motores em um carro, um em cada eixo, sem aumentar tanto o peso. Isso significa tração integral com controle perfeito. Significa um carro que pode ter um motor traseiro superpotente para performance e um motor dianteiro para eficiência. O carro inteligentemente escolhe qual usar dependendo da situação. Pensa só, você está dirigindo na estrada, economizando energia com o motor dianteiro. Você vira em uma rua e precisa de aceleração. Boom! O motor traseiro entra. Você está em um dia de chuva. O carro distribui a potência entre os dois para a máxima tração. É tipo ter um carro inteligente que se adapta a tudo. E depois tem o resfriamento. Porque o IASA naturalmente dissipa melhor o calor, você pode correr mais rápido, sem que o motor esquente demais. Para carros de performance, e a Mercedes está fazendo uma versão AMG do EQS com esse motor, isso é tudo. Você consegue um carro elétrico que pode andar em alta performance sem perder eficiência. A Tesla Model S Plaid é o carro elétrico mais rápido do mundo. Faz 0 a 100 em menos de 3 segundos, mas consome muita energia. O IASA pode fazer a mesma coisa, talvez até mais rápido, usando menos bateria. Agora, aqui está a pergunta que você deveria estar fazendo. Se o IASA é tão bom, por que todo mundo não está usando? Essa é a realidade brutal do mercado de carros elétricos agora. A Mercedes não está compartilhando o IASA com ninguém. Ela comprou a tecnologia, comprou a empresa, e agora a tecnologia é dela. Só dela. Teoricamente, outras montadoras podem desenvolver seu próprio motor axial flux melhorado. Theoreticamente. Mas tem um problema: tempo. A IASA levou 12 anos para chegar onde chegou. 12 anos de pesquisa, desenvolvimento, testes, falhas, correções. Você não faz isso em 2 anos. Talvez em 5 ou 6, se tiver gênios trabalhando 24 horas por dia e dinheiro infinito. Enquanto isso, a Mercedes está 5, 6 anos à frente. A Tesla tem seu próprio motor, que é inovador, mas não é a mesma coisa. A Tesla desenhou o motor dela pensando em simplicidade e custo, não em máxima eficiência. São escolhas diferentes. A escolha da Tesla era certa na época. Ela precisava fazer carros baratos e rápido. Agora que o mercado mudou, ela está presa ao seu próprio design. BMW está tentando compensar com motores de outros fornecedores. Audi também. Mas eles não têm acesso ao IASA. A Mercedes tem exclusividade por enquanto. Aqui está o cenário assustador. Nos próximos 5 anos, os carros Mercedes elétricos vão ter autonomia de 600, 700 km com baterias normais. Os carros Tesla vão ter 500, 550. Os carros BMW vão ter 480, 520. A diferença não parece grande no papel, mas na vida real, é a diferença entre precisar de um carregador rápido ou não. É a diferença entre um carro que você pode usar todo dia sem medo ou um carro que você só usa para trajetos curtos. E sabe o que isso faz? Muda a percepção dos clientes. Se você está pensando em comprar um carro elétrico, por que você compraria um Tesla quando Mercedes faz mais quilômetros com a mesma bateria? Por que compraria um BMW? Agora, tem um detalhe importante. A Mercedes não vai fazer marketing disso como nós temos o IASA. Ela vai fazer marketing dizendo nossos carros elétricos agora vão 30% mais longe. Simples, direto, devastador para a concorrência. Mas espera, tem mais uma camada de complexidade aqui. A Mercedes está expandindo o uso do IASA para toda a sua linha. Mas ela também está usando a tecnologia em veículos comerciais. Imagina um caminhão elétrico com o IASA. Um caminhão que pode rodar 800 km sem recarregar. Um caminhão que consome menos energia. Um caminhão que é mais leve, mais rápido, mais barato de operar. A indústria de logística está pronta para explodir com essa tecnologia. E a Mercedes vai estar na frente. Tesla entrou no mercado de caminhões com o Cybertruck, mas o Cybertruck ainda é prototipado, ainda tem problemas. A Mercedes pode chegar lá primeiro com uma solução real, pronta, que funciona. Eu quero saber, você acha que a Mercedes vai dominar o mercado de carros elétricos nos próximos anos, ou você acha que a Tesla e os outros vão encontrar uma forma de acompanhar? Manda seu palpite nos comentários.
Porque isso vai determinar como toda a indústria evolui. Mas aqui está a coisa mais importante de tudo isso. Aquilo que realmente importa para você, para mim, para todos nós. Tá bem. Vamos tirar os olhos da Mercedes, da Tesla e de toda essa guerra corporativa por um segundo. Porque o que realmente importa é você. Se você está pensando em comprar um carro elétrico nos próximos 3, 5 anos, isso muda tudo para você. Porque agora você tem opções melhores. Carros que fazem mais, custam menos e funcionam melhor. Imagine você em 2026, 2027. Você quer um carro elétrico, mas está em dúvida. Um Tesla Model 3 longo alcance custa uns $50.000 e faz 500 quilômetros. Um Mercedes EQE com IASA custa menos, faz 550, 600 quilômetros e recarrega mais rápido. Qual você escolhe? A maioria das pessoas escolhe o Mercedes. E quando a maioria das pessoas escolhe o Mercedes, o que acontece? A Tesla tem que melhorar. Ela tem que fazer seus motores melhores. Ela tem que inovar. E quando ela inova, o BMW também tem que inovar. E quando todos estão inovando, você ganha. O consumidor sempre ganha na competição. Esse é o poder dessa tecnologia. Não é só sobre a Mercedes ficar rica. É sobre toda a indústria ser forçada a melhorar. Mas tem mais uma coisa que você precisa entender. Essa tecnologia do IASA, ela não vai ficar exclusiva da Mercedes para sempre. Em 7, 8 anos, talvez, outras empresas vão conseguir fazer algo parecido. Ou a Mercedes vai licenciar a tecnologia. Ou a patente vai expirar. Ou alguém vai inventar algo melhor. Isso é a lei do mercado. Nada fica único para sempre. Mas enquanto durar, enquanto a Mercedes tiver essa vantagem, ela vai vender muito carro. E os carros que ela vender vão ser bons. Real Man Bones. Agora, pensa em um cenário diferente. Você não está pensando em comprar um carro nos próximos anos. Você já tem um carro, elétrico ou não, e está bem com ele. Por que você deveria se importar com isso? Porque o futuro está vindo, quer você goste ou não. Em 10 anos, a maioria dos carros novos vendidos vai ser elétrica. Essa não é uma previsão. Isso está acontecendo agora. Europa está banindo carros a combustão em 2035. China está dobrando sua produção de carros elétricos a cada ano. Os Estados Unidos estão construindo fábricas de carros elétricos como nunca. E quando você finalmente trocar seu carro, você quer um carro bom, certo? Um carro que funciona bem. Um carro que você consegue dirigir sem medo de ficar sem bateria no meio do caminho. Um carro que é confiável. O IASA garante isso. Porque garante que os carros da Mercedes e, eventualmente, todos os outros carros elétricos vão ser melhores. Mas tem um outro lado dessa moeda que ninguém fala. Enquanto a Mercedes está usando toda essa tecnologia para fazer carros elétricos incríveis, ela está usando bateria. Muita bateria. E bateria vem de onde? De lítio, cobalto, níquel. Minerais que são extraídos principalmente na China, na África, na América do Sul. E a mineração desses elementos não é limpa, não é simples, é complexo, às vezes prejudicial ao meio ambiente, às vezes prejudicial às comunidades locais. Então, quando você compra um carro elétrico, você está fazendo uma escolha. Você está dizendo: eu prefiro um carro elétrico porque é melhor para o planeta. E em muitos aspectos, um carro elétrico, ao longo da sua vida, polui muito menos do que um carro a combustão. Mas a escolha não é tão preta e branca quanto parece. Tem nuances, tem complexidade, tem pegadinhas. O IASA ajuda um pouco com isso, porque usa menos bateria. Um carro com IASA precisa de menos lítio, menos cobalto, menos mineração. Menos impacto ambiental indireto. Então essa tecnologia, ela não é só legal para a indústria de carros. Ela é importante para o planeta. E aqui está a verdade final que você precisa entender. O futuro dos carros elétricos não é determinado por uma empresa. Não é determinado por uma pessoa. É determinado por tecnologia. E essa tecnologia está evoluindo rápido. Muito rápido. Em 5 anos, o IASA pode ser obsoleto. Pode aparecer uma tecnologia melhor. Um motor nuclear. Um motor de fusão fria. Algo que ninguém consegue imaginar agora. Ou pode não aparecer.
E o IASA continua sendo melhor por mais 10, 20 anos. A verdade é, ninguém sabe. O futuro é incerto. Mas o que sabemos é que a inovação está acontecendo. E está acontecendo rápido. E se você quer ficar por dentro dessas mudanças, se você quer saber o que está vindo, se você quer estar preparado para o futuro, você precisa ficar aqui. Porque no próximo vídeo, vamos falar sobre a tecnologia que pode ser ainda maior que o IASA. A tecnologia que a Ferrari, a Porsche e até a SpaceX estão desenvolvendo. A tecnologia que pode mudar tudo de novo. Você não quer perder isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você quer saber mais sobre o futuro da tecnologia, se inscreve no canal. E manda um comentário aí. Qual você acha que vai ser a próxima grande revolução nos carros elétricos? Eu leio todos os comentários. E quem sabe, talvez eu use a sua ideia no próximo vídeo. Obrigado por assistir. Até o próximo.